Nós vamos falar hoje sobre as 16 mudanças na experiência da arte da criança de 7 a 10 anos. Então, as experiências que ocorrem nessa passagem, né, porque ela está antes ela estava vivenciando uma fase artística e estética. Agora a consciência muda, né? E nessa faixa etária de 7 a 10 anos tem bastante mudanças, né? Que a gente precisa estar atento. Se nós damos aulas de arte, precisamos estar atento para essas mudanças, né? Que podem estar acontecendo e ser alguma dificuldade que possamos enfrentar no momento que estamos trabalhando a arte infantil, né? A arte infantil trabalhando com as crianças, né? Nessa faixa etária, que ela vai mudando, elas vão mudando gradativamente, que elas vão se expressando, e quanto mais elas tiverem oportunidade de exercitar a sua expressão artística, mais elas vão poder se desenvolver, se transformar, né? Elas vão se transformar. Então, isso é uma questão importantíssima, né? Na transformação da criança. Aqui já estamos com o Fábio, né? Coelho, Fábio Coelho. Tem a Ana Cruz Góes, né? Também, que já está aqui conosco, né? Tem a Esther, Arte Esther, né? Que está chegando também por aqui, né? Então, o meu interesse com essas temáticas é poder estar revisando esses conteúdos e, ao mesmo tempo que reviso, oferecer ao público, às pessoas que têm interesse de conhecer mais sobre arte infantil, pelo fato da minha experiência, da minha larga experiência de muitos anos, ter acumulado esse conhecimento e continuar sendo um pesquisador da arte infantil, né? Que eu acho fabuloso a criança desenhar, né? Todas as idades, criar, né? Possibilitar descobertas, né? Essas coisas são importantíssimas na construção do pensamento, na construção estética, na construção da inteligência, no desenvolvimento da atenção dirigida, né? Eu já tive crianças que vieram no meu ateliê e começaram a desenhar, pintar, fazer arte comigo, e tinham algumas dificuldades na escola normal, né? E com o exercício de 2, 3 semanas, essas crianças, elas mudaram completamente o comportamento delas na escola, né? E isso é legal, porque a gente percebe assim o poder que tem de nós podermos trabalhar com arte sem mesmo estar focado num problema específico pedagógico que vai estar sendo trabalhado na escola ou com alguma dificuldade. E quando a criança se envolve com a arte, ela muda completamente o seu modo de encarar outras atividades que são rotineiras na escola, e ela acaba se concentrando mais, desenvolvendo mais a atenção dirigida. Ela vai poder... Tem crianças que não conseguem terminar os exercícios que o professor ou a professora passa para ele ou ela, e eles acabam se concentrando de tal forma que aquilo se torna uma fichinha, né? E eles acabam fazendo por diversão, não mais
por obrigação. E é legal, porque a arte faz isso com as crianças, né? E a gente pode perceber que esses ganhos que a criança vai tendo à medida que ela se envolve com arte é muito saudável, né? Muito saudável para que ela possa estar se desenvolvendo e não produzindo ruídos no seu cotidiano, né? no seu momento assim de interferir em atividades com outras crianças, porque às vezes a desconcentração da criança na escola, ela se dá por coisas mínimas, né? Que às vezes é só uma questão de canalizar a energia, né? E fazendo arte é um bom modo da criança poder canalizar as suas energias, né? Então, eu sou o professor Alixa, sou arte educador, especialista em arte educação, sou mestre em comunicação e cultura contemporânea, doutor em educação e pós-doutor em artes visuais. Eu tenho 2 livros publicados, esse aqui, que é a comunicação estética da criança, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque nesse livro de comunicação estética da criança, eu abordo as questões que estão relacionadas aos games, à televisão, às imagens, né? A questão das imagens. E esse outro livro, que é a dimensão estética do brinquedo, que eu trabalho o conceito de brinquedo tanto do lado, como eu já falei aqui, tanto do lado da criança, quanto do lado do adulto, do lado da indústria, do lado do artesão, né, que são as variedades de brinquedos que vão surgir, o processo e como a criança brinca, e relacionado a esse brincar, as questões estéticas, como ela trabalha essas questões estéticas no seu brincar no cotidiano, e a imaginação, né, que é super importante nós sabermos como é que funciona a imaginação para poder fazer, estimular, propor atividades para a criança. Então, é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos, né? Em março eu devo estar lançando um e-book, tá? Um e-book sobre a forma estética do brinquedo, né? Eu acho que é esse que é o nome, ainda não tenho bem certeza, né? É sobre a experiência estética da criança e o brinquedo. Então já está quase finalizando, e em março eu devo estar lançando esse e-book, tá? E se vocês quiserem, vocês poderão ter acesso a esse conhecimento, né, que eu vou estar trabalhando a partir desse e-book, e vamos fazer várias lives também para poder aprofundar questões que vão estar no e-book, né? E o nosso tema de hoje, né, que é sobre as 16 mudanças, né? Então, basicamente tem muito mais, né? Mas basicamente tem 16 mudanças que, quando a criança começa a trabalhar com arte, a gente percebe que ela vai mudando. A gente sabe disso que eu vou dizer para vocês, mas a gente não tem consciência, né? E a arte infantil é tomada de consciência, né? A criança toma consciência e por isso ela muda, né? Porque ela viu uma coisa assim, o comportamento dela hoje é assim e depois é desse outro jeito. E uma coisa que os adultos não sabem, e poucos sabem, e outros nem percebem, passa assim invisível, né? Que quando a criança desenha, ela experimenta arte e ela se transforma, né? Às vezes ela não sabe fazer uma determinada forma, mas ela tenta, até que ela transforma aquela forma naquilo que ela quer, né? Então ela vai diferenciando o seu modo de olhar, a sua observação, e nas tentativas de fazer muitas vezes, ela acaba tendo ganhos muito interessantes e muito importantes, né, nessas transformações. Por isso que nós vamos falar das transformações. E eu quero chamar a atenção também dos adultos, para os adultos perceberem isso, né,
que além da criança aprender muitas coisas sozinho, né, que nós temos que dar essa possibilidade dela aprender sozinho, porque nós aprendemos sozinhos também, né? Nós estamos adultos, já chegamos a essa idade, mas nós fomos um dia criança, né? Fomos um dia criança e essas crianças que nós formos, nós também aprendemos desse jeito. É que nós esquecemos, que nós não... Muitas vezes a gente nem pensa, né, que nós passamos por tantas fases, né? E tem alguns adultos que percebem. Às vezes tem adultos que vêm para aprender a desenhar comigo e diz assim: professor, mas meu desenho é muito infantil, parece que eu parei aos meus 7 anos, 8 anos de idade, né? E realmente, muitas vezes, nós paramos, muitas pessoas pararam ali nos seus 8, né, 7, 8, 9 anos de idade, de desenhar, e ficou ali, estancou ali, porque mudou interesse, mudou outros modos de atuar na vida, e aquilo foi deixando para o outro lado, porque não era o foco, né, que foi se transformando. Boa tarde, Cibele. Olha, a Cibele está por aqui. Legal, Cibele. Nós devemos chamar algumas lembranças ou atenção dos adultos, né? Ou lembrar os adultos que um dia foram crianças, para algumas questões, né? Que primeiro, que a criança desenha o que vê, né? Em outro momento, ela desenha o que sabe, né? Então ela tem isso é uma metodologia de construção de desenho. Desenha o que vê e desenha o que sabe, né? Então aí vão até gerar estilos, né, em relação a essa questão que já se transformou em debates filosóficos muito interessante por Gombrich, né, que é no livro Arte e Ilusão. Ele trata dessa questão, né, sobre você desenha o que sabe ou você desenha o que vê, né? Aí nós temos uma outra coisa que eu já falei aqui, eu acho numa das minhas primeiras lives, que eu falei que tem o áptico e o visual, né? Então, o visual é aquele que desenha o que vê, o áptico é aquele que desenha o que sabe, né? Mas, ligado às questões da imaginação, a gente vai perceber que o que é imaginação? Imaginação é a representação de alguma coisa numa imagem mental, né, que substitui o objeto que está fora, né, ele está dentro. Então, se a gente for pegar essa ideia da imaginação, esse conceito da imaginação, nós vamos perceber que para ela desenhar o que sabe, ela tem que ter alimentado o seu repertório, né? Então, para ela fazer o que ela sabe, ela tem que ter, em algum momento, ter alimentado o seu repertório. É claro que aí, quando esse repertório está todo dentro da cabeça, né, do pensamento, das faculdades da imaginação, nós podemos fazer o que nós quisermos com ele, né? Não tem nenhuma regra de adulto, não tem nenhuma regra de professor, não tem nenhuma regra de político, não tem nenhuma regra da educação que vai fazer que eu possa imaginar o que eu quero, né, do jeito que eu quero. Então, a gente tem essa relação que são estabelecidas a partir do momento em que a criança, quando ela é alimentada com repertórios visuais, né, ela guarda na memória, ela guarda nas lembranças, na recordação, e num dado momento que ela precisa, ela simplesmente lembra como nós lembramos e desenha, né? E a criança que desenha o que vê,
ela está sempre disposta a olhar e sempre desenhando o que ela está vendo, se ela está vendo um objeto aqui, um outro ali, a pessoa que está sentada no sofá, que está na cozinha, que está fazendo alguma atividade na casa, que está na escola, que está na praça, que está no brinquedo, né? Ela está vendo e ela é capaz de guardar também na memória isso a partir daquilo que ela está vendo, né? Que a gente poderia até dizer, a imagem é a mente fotográfica, né? A visão fotográfica da pessoa. Tem gente que tem mais isso, porque são mais visuais do que áptica, né? A primeira que eu falei, ela é áptica, a segunda, ela é visual, né? Eu vou dar bom dia para os meus boa tarde, aliás, para os meus dois filhos que chegaram aqui, o Alexandre Modesto e o Pedro Henrique, que chegou aqui, né? E é legal poder tê-los aqui comigo, né? Assistindo a minha live, né? E estão vendo o papai, né? Aqui, falando de coisas que eles viveram comigo, né? Eles viveram comigo muito dessas experiências que eu vou falar aqui, eles viveram comigo, talvez eles não lembrem, mas eu lembro muitas das vivências, porque eu tenho os desenhos deles guardados, né? Os desenhos que eles fizeram eu tenho guardado, ainda hoje, né? De todos os meus filhos eu tenho os desenhos guardados, dos meus netos eu já tenho alguns desenhos também guardados, né? E colecionar desenho é muito legal, porque a gente vai vendo essas coisas se transformarem e a gente consegue ver as transformações das crianças quando você tem essa disposição de coletar os desenhos e perceber assim, olha, teve essa transformação aqui, né? O Pedro Henrique que está aqui, quando eu fui para Goiânia para começar o meu doutorado, ele foi comigo e ele naquela época ele estava fazendo garatuja, ele estava na última fase da garatuja, a garatuja nomeada. Quando chegou em Goiânia, ele teve um retrocesso, né? Ele voltou à garatuja de sinestésica, que era aquilo que dava prazer naquele momento por conta da mudança de ambiente, né? Então essa mudança de ambiente da criança, ela também influi no comportamento da criança, influi na aprendizagem, influi na atenção, influi no modo de criação. E no desenho a gente consegue perceber, a criança ela dá uns passos para trás para que ela se sinta segura, para ela depois continuar se desenvolvendo, né? Então esse aspecto de a gente chamar a atenção do adulto para essas questões é importantíssimo, porque o adulto ele não está ligado a essas questões da criança. Parece que criança é criança e deixa ela viver. Eu só tenho que alimentar, eu só tenho que dar roupa, eu só tenho que cuidar no seu cotidiano para ela não adoecer e tudo mais. Não, isso é uma ideia muito medieval, né? Porque é assim que era na Idade Média. A criança nascia e ela era tratada como um animalzinho, né? E a sociedade familiar só tomava consciência da criança quando ela chegava aos 7, 8 anos, né? Que aí ela era considerada alguém naquela sociedade, né? Era considerada como gente, porque até então era um animal. E a gente tem que evitar de nós tratarmos as crianças como se fosse isso. Elas têm todo um comportamento intelectual que nós devemos valorizar, que é através da brincadeira, do brincar, da relação com outras crianças, do brincar espontâneo, do fazer desenho, do assistir desenhos animados, assistir filmes, né? Se relacionar com esse mundo cultural, né? Então, essa relação desse mundo cultural e que ela é capaz de transformar no seu meio, nós devemos levar isso em consideração, né? O segundo aspecto desse modo de a gente perceber a criança é que, à medida que ela cresce, né, e isso é importantíssimo, né? À medida que ela cresce, ela vai tomando consciência do mundo, né? E como é que nós vemos isso, que ela toma consciência do mundo, né? Você poderia dizer assim, é porque quando ela começa a falar coisas que me surpreendem, né? Realmente, isso é um aspecto. Quando ela começa a falar coisas que surpreende. Quando ela começa a imitar
determinadas coisas do adulto que o adulto nem percebe que é ele que está fazendo aquele comportamento e a criança está reproduzindo ela, né? É um aspecto que a gente percebe que ela está tomando consciência do mundo. E no desenho, quanto mais detalhes ela fizer nos seus desenhos, né? Nós já estamos falando da criança de 7 anos, não antes disso, ela já não faz mais gratuito, não faz mais rabisco. Essa criança de 7 anos, ela já é uma criança que ela segue regras, né? Ela é capaz de seguir regras, né? Ela está com 7 anos, ela é capaz de estabelecer determinados parâmetros de pensamento para que ela veja como ela vê o mundo, para que ela veja o mundo. Ela é capaz de criticar uma ação lá no filme, no desenho animado, né? Então é essa criança. Então, quanto mais ela colocar detalhes ou ela falar com minúcias do seu desenho, mais consciente ela está do mundo, né? E a gente tem que intensificar isso, né? Então, por exemplo, as contações de história nessa idade é muitíssimo importante, né? Porque a criança ela vai poder se relacionar com as histórias, né? E como diz o Walter Benjamin, não é a criança que pula para dentro do livro, é a fantasia que está no livro que pula, que solta para fora dele, né? E nesse soltar para fora, encontra a criança, encontra a mente da criança, e é um modo de se relacionar muitíssimo importante, porque é ali que a consciência da criança vai estar sendo depositada. Como a criança ela segue regras, ela já é capaz de seguir regras, e ela mesma estabelece regras para ela, para os outros colegas, para brincar, né? Ela é capaz de repetir as formas, né? Ela é capaz de desenhar uma figura humana, e essa mesma figura humana, como ela gostou tanto dessa figura que trouxe muita atenção para ela, né, e significado para ela, ela consegue repetir de novo essa figura, né? Tem crianças menores de 7 anos que elas não conseguem, elas fazem, né, Oi Alice, legal que você está por aqui, você que está mandando esses coraçãozinhos, esses foguinhos, né? Legal. Olha, gente, manda aí uns coraçõezinhos para a gente ter mais tempo aqui, para nós podermos conversar mais e mais e mais. Pega o aviãozinho, manda aí para 2, 3 colegas, convida para vir falar conosco aqui, né? Então, uma boa tarde para a Alice, a Bruna Pereira, a doutora Ana Campos. Oi, doutora Ana Campos. O Alexandre Modesto, a educadora curiosa, aprendiz. Olha, legal, não sei o seu nome, mas é uma educadora curiosa, aprendiz, legal. A Lezinha, né? A Cibele, que eu já falei com a Cibele, o Pedro Henrique, Selma, a Edilene, Sherlock. Olha, temos um Sherlock aqui, a Artisté, né? Que todo esse pessoal já estão aqui conosco, e nós estamos trocando essas ideias, né? Eu estou trazendo essas reflexões sobre essas questões das crianças, né? Coloque aí, gente, de onde vocês são, para eu poder ter uma ideia de onde vocês vieram, e até onde eu estou alcançando as pessoas, né? Em geral, eu vou até o Rio Grande do Sul, né? Que já teve Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, né? Manaus, né? Já muita gente que tem passado aqui conosco, e a gente tem atingido assim uma quantidade imensa de pessoas por esse Brasil todo. E esse tema que eu estou falando aqui é um tema muito carente, né? Belém, né? Nós estamos de Belém, Maranhão, né? E vamos mandar aí um coraçãozinho para que o Instagram possa ser afetivo conosco, né? Pouso Alegre, Minas Gerais, que legal, E então, deixa eu continuar aqui, depois eu falo de novo
né, ó, no Maranhão, bem aqui, né, Alice? Bem aqui, nós estamos bem aqui pertinho do Maranhão, né? Eu estou aqui em Marabá, no sul, no sudeste do Pará, né? E falando com vocês, olha só, né? Se nós não tivéssemos essa rede social agora aqui, nós estaríamos completamente isolados e essa minha tarde não seria tão maravilhosa como está sendo agora de estar aqui com todos vocês, né? Falando desse tema tão legal, tão importante, tão afetuoso, né, para nós, né, pais, para nós professores, educadores, né? E que uma outra forma, uma outra chamada para os adultos, na verdade é isso que eu estou fazendo, é sobre a repetição das formas e cores das crianças, né? A criança, ela até os 9 anos, a gente deve evitar de ensinar a teoria da cor, né? A gente pode mostrar para ela, mas não ensinar, né, de forma técnica, né? Olha, Candelária, no Rio Grande do Sul, legal. A Bruna Pereira, legal, Bruna. Lá, viu? Rio Grande do Sul, longe para Dedéu, e nós estamos aqui quase que de uma ponta a outra nos encontrando nessa live, né? E dizer que as formas e cores que as crianças elas fazem, que elas repetem, né, a tomada de consciência dela, né? E que nós não devemos ensinar teoria de cor, técnicas de cores, né? O que nós devemos incentivar, estimular e criar um método, fazer com que ela descubra as possibilidades de produzir cores misturando os matizes, né? Para produzir matizes, né? Produzir matizes. E isso que é importante, né? Isso que é importante, porque é desse modo que a criança ela vai aprender, né? E o professor de arte ele tem que estar atento para isso, né? Se eu não posso, né? Não é que eu não posso, se eu tenho que me restringir nessa faixa etária de 7 a 8 anos, 7, 8 anos, 7 não, desde 2 anos até aos 7 anos, 7, 8 anos, não ensinar a cor, mas provocar para que ela possa descobrir as possibilidades de misturar a cor e de encontrar suas cores e criar um método, né? Se você quer aprender mais sobre isso, entra no meu curso, no meu mini curso Arte de Ensinar Arte, né? Vai no meu link da minha bio, que lá você encontra o link para você entrar na página e ver o conteúdo, ver como é que é o curso, né? E se te interessar, vem participar conosco, que aí nós vamos estar mais próximos e podendo discutir mais essas questões, né? E de metodologia, planejamento, né? De ensino de arte para a escola, né? E isso é muitíssimo importante para os professores, né? Então vamos falar sobre as 16 mudanças da experiência de arte que as crianças passam ao longo dos seus 7 a 10 anos. A primeira mudança é que a criança não respeita a proporção, né? Isso é legal, né? Ela é expressionista, né? Ela deforma, mas ela não deforma de qualquer jeito. Ela deforma por um único critério, o emocional, né? Então, por exemplo, se ela eu estou aqui no meu jardim, né? Estou aqui fora fazendo essa live e tem muitas folhas, né? Se uma criança chega aqui, a planta está molhada e ela pega uma folha e começa a mexer, a sentir aquelas sensações gostosas da água molhando a sua mão, né? Essa é uma experiência significativa para a criança. Então, quando ela for desenhar, se eu disser assim, vamos desenhar, eu fizesse uma atividade para que a criança tomasse consciência do jardim e dissesse assim, agora vamos desenhar o jardim, né? O que ia acontecer? Ela iria se desenhar
no jardim, mas a mão dela ia ser gigante, muito grande, né? Porque a experiência emocional do toque, da sensação tátil, do sentir aquela relação com a folha e o molhado da folha, né, vai fazer com que ela tenha um sentimento e uma emoção que é significativa ela fazer aquilo grande, porque foi importante para ela aquele momento, né? Tem um outro momento de uma criança que ela perde o lápis, né? Isso que ela perde o lápis, aí ela faz duas cenas. Ela faz uma cena em que o lápis sumiu, né? E ela se desenha inteira com os braços todos, mas o lápis sumiu, e ela assim com um olhar como se estivesse procurando o lápis. E no outro momento ela faz a mão, o braço dela gigante, né, para pegar o lápis, né, como se o movimento fosse o braço que se esticou para pegar o lápis, né, a deformação do braço, né. E aí aparece mais uma cena, ela com o braço bem pequenininho e segurando o lápis, como se tivesse encolhido o braço, a mão, né, para ficar bem perto dela, né. Tem uma outra cena também, que é de uma criança que ela vai acender a luz, ela não alcança aonde ela acende a luz, né, mas de todo dia ela chega lá, tenta acender a luz, não consegue, mas tem um dia que ela acendeu a luz. Aí ela conseguiu pegar o interruptor, acendeu a luz. Ela fica feliz da vida por aquela experiência ela ter conseguido, né? E quer contar para todo mundo que ela conseguiu. E ela, quando vai desenhar, se ela desenhar essa cena, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a mão dela se esticando no interruptor e acendendo a luz. Olha só como é legal, né? E é isso, e é assim que a criança ela representa a proporção no desenho dela, né? Então não se assuste quando você tiver uma criança fazendo desenhos deformados, porque ela não deforma qualquer parte do corpo, ela deforma aquela parte do corpo ou aquelas partes que ela teve a experiência imediata com aquilo, né? Teve uma outra criança que ela andou na grama, né? Aí quando ela foi desenhar, ela andando na grama, ela fez uns pés gigantes, grandes, assim, parecia que estavam inchados, mas era a sensação, ela queria dizer, olha como é gostosa a sensação de andar na grama, né? Então, essas deformações, elas são comunicações visuais, comunicações estéticas da criança com o seu próprio desenho, né? Essa é a primeira mudança que a gente percebe no desenho da criança dessa faixa etária. A segunda mudança é quando ela desenha de qualquer jeito no papel, né? Ela pega o papel, ela desenha aqui, ela vira o papel, desenha do outro lado e vai colocando vários desenhos no papel, né? Sem ordem, sem relação, nem nada. Mas ela não está interessada nisso, ela está organizando o seu pensamento nesse momento. Ela tem 6 anos ainda, né? Até os 6 anos, de 5, 6 anos, ela consegue fazer isso. Aos 7 anos, a partir dos 7 anos, ela já desenha, ela faz uma linha de base, né? Ou então é a própria margem do papel, e a partir dali os desenhos saem, né? E isso é legal e é importante, né? Que esses desenhos nessa estrutura, porque ali ela começa a perceber que as coisas estão na terra, que tem base, que as pessoas não estão flutuando, né? Se ela vê o outro lado da rua, ela desenha 2 linhas de base, ela faz uma linha em cima, outra linha embaixo, e desenha as figuras em cima dessas linhas, né? Isso é importante para a criança, porque ali nós estamos vendo, se você tem uma criança de 7 anos e vê que ela fez isso, ela está com o seu desenvolvimento intelectual, legal, né? Mas se ela tem 7 anos e ela não consegue ainda fazer isso, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de exercitar para que ela
nesse desenvolvimento, né? Dessa visão. E que muitas vezes o adulto não dá importância para isso, né? E às vezes até critica, porque a criança está fazendo em cima da linha, né? E que não existe a linha, né? Tem adulto que diz assim, não existe a linha, né? E quer colocar a sua visão de adulto no desenho infantil. Não, peraí, deixa a criança desenhar, deixa ela fazer o desenho dela espontaneamente, porque isso vai desencadear uma quantidade de desenvolvimento intelectual, emocional, estético, artístico, que o adulto não tem consciência de que ela é capaz de fazer isso, né? E isso é a própria experiência da criança, né? E nós temos que chamar para esse aspecto, né? Nós temos aqui que entrou a Maria Sancler, a Vânia Maria, boa tarde para vocês, Donato Castro, o professor RPM Artes, a Rosângela Garcia, olha aqui, ó, a Rosângela é dançarina, ela faz dança do ventre, ela foi minha aluna, né, quando ela tinha o que eu acho que uns 10 anos, ou 10, 12 anos, sei lá, faz muitos anos, né, Rosângela? Rosângela é de Belém, Heráclito, né? Que são outras pessoas que chegaram por aqui. Uma boa tarde para todo mundo. Digam de onde vocês estão, né? Só sei a Rosângela, que é de Belém, né? Que está em Belém, mora em Belém ainda hoje. E a terceira mudança, né, é o desenho rígido, né? Que às vezes a criança está desenhando, mas ela consegue fazer desenhos, como por exemplo, a maioria das crianças, elas fazem o desenho, interrompe os traços. Tem criança que ela faz já o traço inteiro, né? Ela não para, ela desenha como se ela estivesse vendo o desenho ali em cima e contornando, né? Aí produz um desenho rígido, mas isso não é um problema, né? Esse é um estilo, um modo dela desenhar, é uma personalidade da criança, dela poder expressar essa rigidez através do desenho, dos traços, das linhas, né? Das linhas espontâneas, né? E contínuas, né? Que é um aspecto que é muitíssimo difícil de a gente encontrar crianças assim. Mas nós vamos encontrar crianças que fazem esses desenhos. E uma outra coisa, essas crianças que fazem esses desenhos que são rígidos, elas conseguem fazer detalhes, muitos detalhes. Eu tenho uns desenhos de uma criança que é de uma menina, que eu coletei, eu acho que foi no final da década de 80, ela sempre ia para a fazenda com os avós e ela desenha a fazenda, né? Ela vai trazer esse desenho na memória e na nossa aula, lá na escolinha, ela vai fazer a fazenda, né? E essa fazenda ela vai ter muitíssimos detalhes, e os desenhos são bem rígidos, assim, parece que ela estava com um desenho já todo na cabeça e ela só começa a desenhar, e eu achava fantástico. Uma pena que não existia celular para filmar aquele momento inusitado dela estar desenhando, que era muito legal, muito, não tinha um traço fora, que não tinha algum desenho que ia surgir de um traço, mesmo que ela tivesse feito acidental, surgia uma outra coisa ali, né? E porque é o desenho de expressão próprio dessa qualidade de pensamento, de intelecto dessa criança, né? E olha aqui, nós temos a Vânia Maria, ela é de João Pessoa. Olha só, nós estamos no Nordeste agora, né? Já fomos lá no Rio Grande do Sul, agora nós estamos no Nordeste, no Maranhão, né? Em Belém, Manaus, né? E agora nós estamos chegando até a Paraíba, né? João Pessoa. E então, esses desenhos, que é a terceira mudança, né, da criança, os desenhos rígidos, elas são uma característica de determinadas crianças. Então nós devemos aproveitar e trabalhar e fazer com que a criança se desenvolva cada vez mais com os seus traços, com os seus desenhos, né? E a quarta mudança, ela está relacionada a uma coisa que
aparentemente as crianças não relacionam as coisas, né? Às vezes você vai encontrar desenho de criança de 7, 8 anos, que ela desenha, faz um conjunto de desenho aqui, depois faz outro conjunto de desenho aqui, outro aqui, ela não faz uma cena, ela não cria uma cena narrativa, ela cria momentos narrativos, né? Dentro do espaço do papel. Isso quer dizer duas coisas, né? Primeira, se os desenhos são soltos e são feitos de virando o papel para cá, para ali e tal, pode ser que ela não tenha chegado à fase que ela deveria estar agora, né? De 7, 8 anos. Então ela está atrasada no seu desenvolvimento. Aí é necessário que nós façamos exercícios com ela para que ela possa superar essa fase e ela se construir e alcançar essa fase dos 7 a 8 anos. Mas se a criança ela desenha, ela faz esses desenhos, coloca várias cenas de desenhos no papel, e essas cenas, esses conjuntos de cenas, elas têm relação, tipo assim, ela faz uma cadeira e uma mesa e uma luminária em cima, né? Ela tem a ver, né? E depois mais embaixo ela faz um barco, uma ponte, o peixe, aí tem a ver, né? Então não tem a ver esse conjunto desse desenho com esse conjunto desse desenho aqui, mas ela tá trabalhando essas construções, né? Então, o que é que ela precisa de ajuda do professor? Ela precisa que ela pegue essas cenas e trabalhe no papel inteiro, né? Que podem ser transferidos, ela pode repetir esses desenhos, né? E começar a trabalhar essas imagens, né? E essas coisas não passam a ser um problema, né? É problema se ela estiver colocando desenho aleatoriamente com a idade de 7, 8 anos e não se desenvolveu para chegar nessa faixa etária, né? Então esses objetos eles estão dispersos, mas se esses objetos eles criam cenas isoladas, né? Eles têm a ver e não tem nenhum problema com a criança, que é preciso desenvolver apenas a ocupação do papel, né? Para ela poder ocupar o papel, ocupar de forma mais narrativa esses espaços que está sendo oferecido para ela, né? A quinta mudança é quando a criança ela faz a cena toda narrativa e lá em cima mesmo, na margem do papel, lá em cima, ela faz o céu. Ela pinta o céu. O céu é azul. Aí ela pinta o céu azul lá em cima. Então ela só faz uma linha, uma lista, né? Assim, não larga, mas uma lista, né? E acontece muito as crianças, elas apresentam esse esquema, né? de pintar lá em cima, né? Então o que significa? Né? Significa que ela já está tomando consciência de profundidade, de distância, né? Ela percebeu que o céu é lá em cima, né? E que aí as coisas estão embaixo. Aí tem a linha de base, onde ela faz as coisas que estão embaixo. Então ela sai da linha de base, mas lá em cima está o céu, né? E ela consegue fazer isso. Essas crianças de 7 anos, 8 anos, fazem isso com muita repetição, repetem até muitas vezes, né? Mas elas conseguem perceber essas diferenças, porque elas já conseguem perceber esse espaço, e isso é importante, esse espaço, porque é aí que ela vai abrir, né, a percepção para a perspectiva, para a profundidade, para outras coisas que são termos técnicos que eu estou utilizando aqui, mas que a criança não sabe. Ela não precisa saber nesse momento, ela precisa ser encorajada para continuar fazendo, porque é aí que vai desenvolver essa visão de profundidade. Quando nós levarmos ela para visitar uma praça, por exemplo, e mostrar, olha, o céu é lá em cima, olha, o parque fica aqui embaixo e tal, olha o que é que tem entre o céu e o parque, tem o coreto, tem não sei o que, papapá, e mostrar coisas, então ela começa a perceber que tem mais coisas
que estão entre o céu e a terra, né? Muito mais coisas, e ela começa a representar essas muito mais coisas posteriormente. A outra mudança, que é a sexta mudança, é quando ela pinta o sol, né? O sol começa a aparecer também, né? Ela viu o céu, agora tem o sol, aí ela começa a fazer o céu. O sol, e onde é que aparece o sol, né? Lá no cantinho assim, né? Aparece o sol, né? E aí, às vezes estereotipado, porque ela vai adquirir esses desenhos estereotipados, às vezes do professor na escola, de outros colegas, de alguém da família que ensinou e disse para ela que o sol ficava ali. Então, e como ela tomou consciência de que o sol está lá em cima no céu, então ela continua fazendo o céu. E às vezes tem criança que faz o seu próprio sol, né? Destaca ele redondo e puxa um monte de coisas, faz um monte de elementos gráficos para representar o sol, e é interessante e importante que ela tome essa consciência da existência do sol, né? E que vem no bojo as nuvens, né? Que muitas crianças elas abandonam aquela ideia do céu tá na linha lá em cima, as nuvens passam a ser o céu. Então o que é que ela faz? Ela pinta as nuvens de azul, né? Então, vamos fazer o céu? Aí um monte de nuvens azulzinhas, né? Olha, isso é o céu, e o sol lá do lado das nuvens, né? Então aparece dessa outra forma, né? A sétima mudança são os desenhos. Por exemplo, ela vai fazer um desenho narrativo e vai aparecer desenho de cabeça para baixo, né? Então, assim, ela percebeu a ideia de rua, né? Então, a rua, aí tem casas daquele lado, tem casas desse lado, né? Então, o que é que ela faz? Ela faz uma dobragem, né? Chama de dobragem. Ela faz assim, né? Então, projeta para cá e projeta para cá. Aí, quando vira o papel, né? Se eu tenho o papel aqui, né? Na dobragem, a rua está passando aqui, a casa aqui, nessa linha aqui de base está para cima, e nessa linha de base está para baixo, ela está de cabeça para baixo, né? Então, mas ela tem a rua, então, né? Mas para ela é a consciência, da ideia daquela rua, né? E vai aparecer, né? Assim como quando ela faz um morro, né? Ela não vai fazer, por exemplo, a gente faz um morro e faz perpendicular ao morro. Não, ela faz inclinada, perpendicular ao morro, mas inclinada para o papel, né? Porque ela sabe que é aquela linha de base. Então, a base, ela tem que fazer a linha assim, a árvore vai ficar nessa direção. O morro está aqui, a árvore vai ficar aqui, o morro está aqui, a casa vai ficar aqui, o carro vai ficar inclinado, né? E assim por diante, tá? Então, essa mudança, ela é super interessante, porque ela é de um grau intelectual maior, né? Então, aí nós já temos uma criança com 8 anos de idade, ela já pensa essas coisas, ela começa a ter dificuldade de representar as coisas, e ela se resolve, né? E é legal isso, que elas se resolvem, mas ela só se resolve quando nós damos oportunidade delas se resolverem, né? Nós damos o material adequado, nós damos o incentivo adequado para que ela possa fazer os desenhos, né? A oitava mudança é a visão de raio-x, né? Que muitas crianças têm. Eu tenho uma experiência muito interessante com a minha filha, né? Quando ela tinha, acho que uns 7 anos, né? Eu fui brincar de desenho com ela, e aí ela fez uma casa, né? Que tinha vários andares, né? E tinha várias escadas, né? E aí eu estava brincando com ela com alguma coisa, ela dizia assim, me convidava para ir tomar um chá lá em cima, no pavimento lá em cima, né? Aí eu pegava o meu lápis, né? E já entrava, fazia só assim, entrava, olha só que coisa, né? Mas com isso eu aprendi, né? De fazer isso, para não fazer com mais nenhuma criança isso, né? De que eu entrei
não foi nem pela janela, foi pela parede, como ela disse. Tu entrou pela parede, né? Eu disse, eu entrei pela parede? Como foi? Eu fiz, não, tem que subir. Aí ela foi me explicar, tinha que subir a escada, tinha escada na casa, né? Sobe a escada para subir para um pavimento, subir para o outro, até que eu chegasse lá. Olha só, que o desenho narrativo, ele é da imaginação, né? E a gente não sabe como a criança está imaginando aquilo. Então nós devemos fazer com que elas nos guiem para que a gente possa aprender com elas como se relacionar com seus próprios desenhos. E o desenho, ele não tinha essa parede, né? Porque aparecia tudo dentro, né? Então essa era a visão de raio-x dela, né? Que tudo aparecia, cada cômodo que a gente subia, que a escada aparecia, né? Era na visão de raio-x. Assim como uma vez uma criança, ela foi numa lanchonete com os pais e a mãe comeu um hambúrguer muito grande e ela ficou impressionada com aquele hambúrguer que a mãe tinha comido e imaginou como é que esse hambúrguer tinha entrado no estômago da mãe, né? Aí ela desenhou a mãe, desenhou o estômago e o hambúrguer lá dentro, né? Visão de raio-x, né? E assim como essa criança, tem muitas outras crianças que elas vão utilizar desse recurso da visão de raio-x, né? Teve uma criança que ela sofreu um acidente, quebrou a perna, ela foi levada para o hospital para engessar e tudo, fazer exame, e ela passou por vários compartimentos. Depois ela desenhou o hospital, e ela desenhou esse hospital como se fosse, não tivesse a parede, né? E todos os ambientes que ela viu, as pessoas, as coisas acontecendo, ela na cadeira de roda, sendo transportada e tal, né? E ela fez esse hospital todo com essa visão de raio-x, né? Teve uma outra criança que ela viu o pai pegar uma moeda e colocar no bolso, né? No bolso da calça. Aí, quando ela desenhou o pai, ela fez o bolso e fez a moeda dentro do bolso, ilustrando essa ideia da visão de raio-x, né? Então tem a visão de raio-x, que é a nossa oitava mudança, né? Que a criança tem nesse desenvolvimento de 7 aos 10 anos. Aí nós já estamos com mais ou menos 8 anos, né? As crianças, elas usam, né? Elas usam a mesma cor para representar o mesmo objeto, né? Porque tem criança que faz assim, ela desenha uma cadeira, aí ela pinta a cadeira de uma cor hoje, no outro dia ela não lembra mais, ela pintou de outra cor. Mas tem crianças que elas guardam as cores das coisas, né? Tipo assim, qual é a cor da grama, né? Ela pinta sempre daquela cor. Qual a cor da árvore, do tronco da árvore? Qual a cor do céu? Qual a cor do balde? Se ela teve uma experiência com um balde ou de um brinquedo dela, que é muito, muito próximo, né? Ela vai representar dessa forma emocional as mesmas cores para os mesmos objetos e vai se repetir por muito tempo, né? À medida que ela vai percebendo que aqueles objetos têm mudanças, né? Por exemplo, ela vai numa praça, ela vê que a praça tem uma grama de uma determinada cor porque é um tipo de grama. Ela vai numa outra praça, vê outro gramado numa praça, ela vê que tem outra cor, né? Que mudou da estação, não está mais chovendo, então está escasso a chuva, a grama começa a mudar de cor, né? Aí ela percebe isso, né? Então, ela só vai perceber essas mudanças a partir do momento que ela adota as cores para aquele tipo de cor, daquele tipo de objeto, né? Aí que ela vai começar a perceber que há mudança. Ela vai dizer, mas as gramas nem sempre são da mesma intensidade de verde, elas vão mudar, ela pode até ficar de cor de palha e assim por diante, né? A nona mudança, né, a 10ª mudança, né? A mudança é que as crianças elas não sabem fazer mistura de cores, né? Então, se elas não sabem fazer mistura de cores, elas usam a mesma cor. Mas quando ela chegar aos 9 anos, nós já podemos
começar a ensinar as misturas através dos matizes, né? E dizer para elas como é que funcionam os matizes, a matemática que está envolvida, né, na construção desses matizes, dos tons, né? E é legal isso, porque ela vai adquirir um conhecimento e ela vai começar a descobrir as possibilidades de mistura para chegar, por exemplo, na cor da banana, né? A banana verde, a banana amarelada, a banana que já está apodrecendo, a manga, né? Como do Paulo Freire, né? Se vocês lembram o texto do Paulo Freire, que ele fala sobre a manga que caía, né? Que ele está contando como é que ele aprendeu a escrever, que foi no chão do quintal da casa dele, né? E que as mangas caíam e elas caíam e produziam uma infinidade de cores, de matizes, né? Porque elas apodreciam e ficavam ali e vão transformando aqueles amarelos, aqueles verdes, aqueles laranjas, se transformam, né? No apodrecimento da manga, e é isso que as crianças, que nós temos que dar para as crianças quando estão aprendendo a misturar cores, né? Delas experimentar misturar. A aquarela, por exemplo, é um bom momento, né, de molhar o papel e com conta-gota pingar uma gota de uma cor, uma gota de outra, esperar a mágica acontecer, porque elas vão se misturar, levantar um pouco o papel para cá, um pouco para ali e ver como é que aquilo vai acontecer, deixar secar e voilá, né? Tem ali uma mistura, umas manchas que aí você pode entrar com a teoria de cor, já com a idade já de 9 anos na criança, que ela já compreende, ela já sabe raciocinar muito bem, ela já sabe medir criticamente as coisas e ela consegue perceber esse grau de mudanças no seu desenho. Aí ela vai trabalhar essas mudanças, né, de mistura de cores nos seus desenhos, nas suas pinturas. A 11ª mudança é o desenho em escala, né? Ou seja, tem criança que você dá um papel desse tamanhão para ela, né? E ela vai desenhar bem aqui, pequenininho, né? O tamanho da unha, né? O tamanho da unha ali, faz um desenho pequenininho, né? Então isso ela traduz um momento de inibição, que ela está inibida com tanta coisa, como é que ela deve ocupar o espaço, não ocupa esse espaço, né? E é interessante isso, né? Notar que essas crianças, que elas desenham muito pequenininho, é porque elas são muito inibidas e elas precisam superar essa inibição, né? Porque elas vão utilizar sempre uma parte reduzida do papel, um papel grande, e ela faz uma coisa pequenininha, né? E é preciso encorajá-las, e é preciso que, até se ela desenhar pequenininho, ela possa desenhar, a gente possa recortar, faz uma janela no papel, enquadra aquilo ali, aí pede para ela redesenhar aquilo no papel, ocupando o espaço do papel, né? Aí você vai ter um desenho grande e um desenho expressivo da criança também, né? Porque até ali, nessa cópia que ela vai fazer, de tirar daqui para passar para ali, ela já muda a sua atitude, o seu modo de agir, né? E às vezes é o pincel, é a caneta que você deu, que permite ela ficar inibida, e a gente tem que superar essa redução, né, muito pequena no papel. A 12ª mudança é que a criança ela quer pintar de forma real, de forma realista. Nós já estamos aí aos 10 anos, né? 9, 10 anos, né? Ela quer desenhar de forma realista, né? Então aí ela já tem condição de aprender perspectiva, já tem condição de aprender profundidade, de trabalhar algumas
algumas outras técnicas mais, né, como a técnica do carvão, a técnica do crayon, a técnica do lápis, do grafite, né, com esfuminho e tudo mais, e dando possibilidade para que ela possa desenvolver essa visão mais realista, né? Ela já não só que ela vá fazer cópia, ela vai fazer a cópia, né? E não impedir de que ela faça a cópia, mas possibilitar que ela crie a partir disso, né? Porque aí nós estamos na imaginação reprodutiva, né? Que é o momento da cópia, e temos a imaginação criadora, produtiva, né? Que é ela acumular o repertório, criar posteriormente a partir desses repertórios, né? E a 13ª mudança, né, é que a criança chega um momento que ela pinta sem propósito. Né? O que é pintar sem propósito? Pintar sem propósito não tem mensagem, não tem significado nenhum, ela simplesmente faz aquilo. Então acontece de duas formas. Uma é que ela está reproduzindo um adulto. Tá? Então, às vezes, o professor ele diz assim, vamos fazer pontilhismo e tal. Aí, a partir dali, a criança só faz pontilhismo, só reproduz o professor. Não tem propósito nenhum. Né? Não faz parte da emoção, não faz parte da mensagem, da construção de mensagem dela, não faz parte da discussão que ela quer estabelecer com o mundo, né? Mas se tornou automático, né? E às vezes a criança ela faz que sem estar copiando o adulto, ela simplesmente pegou a aquarela e começou a manchar, e começou a gostar daquilo, mas não tem mensagem, não tem esse propósito de querer se comunicar. É uma experiência muito sinestésica, muito de um intelecto sinestésico, né? Que é um prazer para ela, é legal, é gostoso ver aquilo se misturar, né? Nós mesmos adultos muitas vezes fazemos isso, né? É igual aquela pessoa que vai atender o telefone e fica rabiscando no papel, né? Não tem propósito nenhum rabiscar no papel, é só simplesmente sinestesia, né? É soltar a energia no momento que está falando e se comunicando. E assim, muitas vezes a criança ela faz isso, né, aos 9 anos. Olha, nós estamos aqui com o Ato Reis, né? Oi, Atos Pérez. O Atos é daqui da minha cidade de Marabá, foi nosso aluno. Pérez, de onde você é, Pérez? Pati, também pode dizer de onde você é. Ana, boa tarde a todos vocês. Ana Fernandes, Maristela, né? Lei Silva, Cida Nunes, Suelen, muito boa tarde. Digam de onde vocês são, para a gente poder saber aonde nós estamos indo. Nós já fomos na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Manaus, Belém, né? Vamos ver de onde mais vocês são. Solta uns coraçãozinhos aí pra gente poder. Nós já estamos no nosso limite, ver se o YouTube, o Instagram, ele não fecha a nossa live aqui, que ainda está faltando agora a 13ª que eu falei, né? Que é pintar sem um propósito. Agora a 14ª, que é que a criança detesta modelar, né? Utilizar massa. Olha, nós estamos em Minas Gerais também, nós já fomos lá em Minas Gerais, estamos de novo em Minas, né? E a criança detesta fazer modelagem com massa, né? Então, algumas coisas aconteceram para que ela deteste, né? Primeiro, é que se o professor não soube trabalhar a massa, né? Porque quando, por exemplo, a argila, né? Isso em geral acontece com a argila. Porque a argila, quando ela está molhada, ela gruda na mão, né? E quando ela já está mais seca para ser trabalhada, no ponto de modelagem, ela não gruda, né? Claro, ela vai deixar aquela sujeirinha comum, depois que seca até, né? Mas enquanto a gente está manipulando, ela não gruda. Então nós temos que manter nesse ponto e incentivar a criança de utilizar e encorajar
ela de utilizar a massa e dizer para ela, olha, não gruda não é melequenta, né? É melequenta se você jogar muita água, se você misturar com muita água. Mas por que muitas vezes a criança tem esse receio, né? Freud explica. Porque tem uma fase da criança que muitas vezes ela faz cocô, xixi, suja o chão, né? Aí ela pega aquele cocô, amassa, aí quando vem um adulto e repreende ela, e ela se assusta com aquilo, e aquilo fica, né, como se fosse algo ruim para ela. E quando ela cresce, que ela vai trabalhar com a argila, que está melequenta, aquilo vem, né, aquela repressão que vem por dentro, né, da subjetividade da pessoa, ela se sente ali pressionada de novo, né? Aí ela não consegue mexer na massa. Então é necessário fazer todo um trabalho de conquista, de estímulo, para que ela possa trabalhar com a argila, né? E tem as ferramentas que pode ser utilizada, e ela vai acabar gostando de utilizar com as ferramentas e tudo mais a argila, a massa, né? Então essa 14ª mudança de detestar a modelagem, né, de utilizar a massa de modelagem, é algo que está dentro da dificuldade que ela tem desde criancinha, né? Então a 15ª mudança, ela prefere modelar do que pintar, né? Então é uma coisa assim que acontece até com muitos artistas e muitos adultos, né, que preferem modelar do que pintar, porque acham que modelar é mais completo, dá uma sensação do desenho, uma sensação da coisa mais completa do que desenhar, que só é uma face das coisas que está fazendo, né? E tem criança que já prefere isso, né? Então a gente pode encorajar que ela continue e que ela não fique só com a argila, mas que ela explore outros materiais, gesso, parafina, o concreto, né? Concreto protendido, né? O cimento branco, né? O papel machê misturado com o cimento, né? E assim por diante. Então vão dar possibilidades de ela poder fazer coisas maravilhosas, fabulosas, né? Se a mente dela já é tridimensional, né? Ela pensa, tudo que ela pensa no desenho é tridimensional, né? E é legal isso, porque ela já tem uma visão desenvolvida para isso, e podemos potencializar mais ainda, né? E a 16ª mudança da experiência da arte da criança é o material, né? Então, o material que nós vamos oferecer para as crianças, para elas poderem serem bem-sucedidas nessas transformações, seja o material, o tipo de papel, o tipo de bastão, né, que pode ser desde o giz de cera, crayon, pastel seco, pastel oleoso, né, pintura com espátula, produzir em partes, produzir manchas, pintura com manchas, modelagens plásticas, né? Então assim, são uma diversidade de materiais que nós podemos oferecer para que essas transformações, essas mudanças, essas 16 mudanças que eu estou falando agora aqui, elas possam ser bem-sucedidas e que a criança alcance um nível de desenvolvimento estético, motor, artístico, psicológico, social, e que cultural, que ela possa estar segura de todas essas passagens ao longo da sua fase, né? Das suas fases de desenvolvimento, tá? Então nós temos de Minas, que está aqui, Xenia, muito boa tarde, tá? Já estamos chegando no final, tá? E gostaria de me colocar à disposição, se vocês têm alguma pergunta,
para fazer algum comentário sobre a nossa live, né? Próximo sábado estaremos de novo aqui, né? Um outro tema. Eu nunca sei dizer qual é o tema, porque ao longo da semana as coisas vão acontecendo e eu vou decidindo sobre que tema eu vou abordar, porque não é algo programado, é algo programado assim, o encontro, né? Todo sábado às 16 horas nós temos esse encontro, né? E isso é programado, mas assim, tematicamente não é programado. Ao longo da semana eu disponibilizo essa gravação e faço os slides, né? Eu estou devendo um slide ainda do sábado passado, que daqui a pouco eu vou publicar, e depois eu vou publicar o slide dessa aula também, para que vocês possam ter acesso. Quer dizer, eu faço o slide, eu não fiz o slide, né? Eu estou falando aqui, depois que eu falo tudo, é que eu vou fazer a síntese, aí eu faço os slides e coloco num carrossel, para que vocês possam ter acesso até 10 slides, né? Que é o nosso limite. Ok? Então, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Olha só o Instagram, pelos coraçãozinhos que vocês mandaram aí, né? E deixou a gente ficar até agora, né? Já é mais de 5 horas e deixou a gente ficar até agora aqui conectados, né? E espero encontrá-los e encontrá-las no próximo sábado aqui, para que a gente possa falar mais sobre arte da criança, arte infantil, brincar, brinquedo, né? Vamos ver qual é o tema. Se vocês quiserem sugerir, mandem um direct para mim e sugiram temas, que aí eu vou vendo a possibilidade de montar um bate-papo com vocês sobre o tema que vocês estão me propondo, tá? Sherlock disse, parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Sherlock. Tá? Então, uma boa tarde, até o próximo sábado.